Repetir treinos intervalados no decorrer das semanas. Será que isso é uma coisa eficiente ou será que você está perdendo tempo com essa estratégia? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente como eu fazia, vou trazer alguns estudos mostrando o suporte, nos dando algum tipo de indício do que é eficiente e depois vou te mostrar como eu estou fazendo agora. Inclusive eu trouxe 2 treinos de uma atleta minha para a gente comparar e ver se essa minha troca de estratégia está dando certo ou não. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô olhando a tela do meu computador e é a mesma coisa que você está vendo aí também na sua tela, beleza? Primeiro eu quero te mostrar, te explicar como eu fazia anteriormente. Se você olhar aqui, a gente tem um padrão de 5 treinos. Primeiro 3 vezes de 10 minutos, depois 2 vezes de 15, depois 4 vezes de 8, depois 6 de 6, depois 3 vezes de 12. Isso aqui poderia ser uma sequência de 5 semanas. Se a gente for somar o tempo, você vai ver que no primeiro treino dá 30 minutos, 3 vezes de 10. No segundo dá 30 também, 2 vezes de 15. Qual que é a diferença aqui? É um treinamento mais denso, ou seja, você tem um intervalo a menos, você vai descansar menos, a repetição é mais longa, é mais densa, é mais difícil. Porém, o tempo em exposição é o mesmo, 30 minutos. Depois, o terceiro treino, 4 vezes de 8 minutos, 32 minutos, ou seja, tivemos um acréscimo de tempo em exposição. E depois, 6 vezes de 6 e 3 vezes de 12 é o mesmo caso dos treinos 1 e 2. É o mesmo tempo em exposição, porém é um treino mais denso, menos intervalo. Você vai ter que sustentar aquilo por mais tempo, fica mais desagradável, né? Fica mais desconfortável. É interessante que, primeiro, esses são treinos de limiar, então a gente sabe que o objetivo é o mesmo, eu só coloquei aqui como exemplo, tá? Não necessariamente aqui teria aquecimento, ativação neuromuscular, tudo isso. Mas só para a gente entender mais ou menos como a gente está pensando o treinamento. As repetições, todas elas teoricamente são na mesma velocidade, a velocidade de limiar. Vamos supor, 4 e 10 é a sua velocidade limiar. Então você vai fazer todos esses treinos aqui a 4 e 10. Então, no passar das semanas, você vai ficando melhor treinado, mais eficiente, você vai conseguindo sustentar mais tempo ou até com menos intervalo o mesmo ritmo. Então, teoricamente, você está evoluindo de semana para semana. Porém, o que pode ser feito também é aqui você sentir que aquele ritmo lá do início, aquele 4 e 10, talvez está muito fácil agora. Então, o que você pode fazer? Além de aumentar, deixar o treino mais denso, com menos intervalo, você pode acelerar um pouquinho o ritmo. Então, ao invés de 4 e 10, vai para 4,05, por exemplo. Pode ser também uma boa estratégia. E é assim que eu fazia, tá? Essa progressão geralmente semana a semana, trazendo um treino novo, uma forma diferente de você fazer aquele treino. Porém, eu comecei a ver alguns estudos, comecei a conversar com alguns colegas treinadores e o que eu vi é que, na verdade, muita gente repete esses treinos intervalados. E quando eu fui procurar mais nos estudos, eu vi que realmente, obviamente eu já tinha visto esses estudos antes, mas eu fui avaliar com um pouquinho mais de cuidado essa parte especificamente, sobre repetir ou não os treinos. E eu vi coisas como, por exemplo, esse estudo aqui. Ele traz que a melhora do VO2 máximo foi muito significativa, sendo que os atletas fizeram aquele treino específico intervalado 3 vezes por semana por 8 semanas, exatamente o mesmo treino, a mesma estrutura. Aí você vai falar assim, pô Alex, mas não mudou nada. Na verdade tem uma coisa que muda, que é o ritmo. Aqui nesse estudo específico, eles colocam o ritmo pela percentual da frequência cardíaca, então eles colocam ali de 90 a 95% da frequência cardíaca máxima. O que pode acontecer nessas 8 semanas? O atleta ficar mais eficiente e aqueles 90 a 95% da frequência cardíaca máxima que antes representava, vou chutar aqui, tá? Pace 4 e 10, talvez agora represente Pace 4 e 5, ou seja, a estrutura é a mesma, o que acontece é que o atleta está mais eficiente, ele vai conseguir sustentar um ritmo melhor naquela mesma frequência cardíaca, ou seja, naquele mesmo esforço. Então aqui é um exemplo. Olha esse outro exemplo aqui já é um treinamento, um estudo de treinamento de força, um treinamento complexo, mas ele traz também a parte de treinamento de corrida desses atletas que melhoraram muito bem nos 5 km. E olha só essa estrutura ali embaixo. De manhã é os treinos de corrida, de tarde os treinos de força. Primeiro que de manhã, nesses treinos, eles faziam 3 vezes por semana um treino exatamente igual, 15 a 20 quilômetros, 75 a 85% da frequência cardíaca máxima. Esse aqui era o treino um pouco mais leve, treino de rodagem deles, segunda, quarta e sexta. Já na terça, quinta e sábado é onde eles tinham um treino intervalado. E olha só que interessante, terça-feira, qual é o treino? 5 vezes de 1.000 metros, ou seja, de 1 quilômetro, com 90 a 95% da frequência cardíaca máxima. Ele coloca como work-rest ratio, que seria a relação esforço-pausa. Ou seja, se o 1 quilômetro foi feito em 3 minutos e meio, a pausa também de 3 minutos e meio, esforço e pausa de 1 para 1. Olha só o que está escrito ali em cima, esse treinamento foi feito durante 8 semanas. Novamente, exatamente a mesma estrutura de treinos por 8 semanas. Resultados, os atletas melhoraram muito. Então, esses 2 artigos já nos mostram uma coisa muito interessante. Você repetir treinos
não é algo problemático, pelo contrário, melhorou os atletas. Só que qual que é a questão que a gente precisa observar aqui? Não é simplesmente fazer exatamente a mesma estrutura com o mesmo pace. Os atletas foram melhorando e, embora a estrutura ficou a mesma, o ritmo, o pace, foi sendo ajustado para aquela melhora deles. Então, semana a semana, eles foram tendo que ajustar esse ritmo, tendo que ajustar o pace justamente para que pudesse continuar evoluindo. Se você vai fazer exatamente a mesma estrutura em 8 semanas, é possível que você evolua no começo e depois dê uma estagnada. Quer dizer que a estrutura está errada? Não, quer dizer que a intensidade, o ritmo, esse sim precisa acompanhar. Depois de ver isso, eu comecei a mudar um pouquinho a forma de prescrever treinos para alguns atletas. Lembra aquele exemplo que eu dei lá no começo, que eu mostrei 5 semanas de treino, aquela progressão? O que eu fiz? Comecei a fazer de maneira muito simples. Eu só comecei a fazer durante 2 semanas o mesmo treino. Então antes eu fazia 3 vezes de 10, 2 de 15, 4 de 8, 6 de 6, 3 de 12. O que eu passei a fazer? 3 vezes de 10, 3 vezes de 10. 2 vezes de 15, 2 vezes de 15. 4 vezes de 8, 4 vezes de 8. Então eu fui dobrando o tempo, a quantidade de vezes que eu fazia aquele treino. Então eu fazia uma, fui para 2. E olha só que interessante, eu apliquei exatamente esse treinamento para uma atleta minha para ver o que acontecia. Obviamente eu apliquei em mim antes, mas depois eu coloquei lá para uma atleta para ver exatamente o que acontecia. Na primeira semana, e como tá vendo aí na tela de vocês podem ver que os 10 minutos na primeira semana, o ritmo da primeira repetição foi de 4:13, da segunda foi 4:12, da terceira foi 4:10 e da quarta foi 4:15. Um ritmo muito estável, né, entre 4:10 e 4:15, mais ou menos por ali. Na semana seguinte, ela repetiu esse treino. Olha o que aconteceu, os ritmos: 4:04, 4:03, 4:06, 4:07. Você acha que ela melhorou realmente tanto assim de uma semana para outra? É óbvio que ela melhorou, não tenha dúvida. Ela vai melhorar semana a semana. Ainda mais ela que é uma atleta que treina bastante. Porém, aqui existe uma questão de aprendizado. Quando a gente vai ver os estudos, geralmente os caras fazem 1, 2 semanas de aprendizado. Vamos aprender a executar esse treino e depois a gente realmente vai fazer a execução. A partir daqui começa a contar o estudo. O que pode estar acontecendo aqui é algo muito parecido com isso. Ela aprendeu a executar porque 10 minutos é uma execução diferente. Você não pode sair muito forte, mas você também não pode sair muito fraco. Você começa a entender as percepções do seu corpo e na semana seguinte você tende a executar melhor. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Ela provavelmente melhorou, sim, de uma semana para outra, mas aqui a melhora está sendo de mais de 10 segundos. De uma semana para outra, eu acho que é difícil que aconteça isso fisicamente. A melhora, ela acontece no longo prazo, né? Aos pouquinhos, 0,1% todas as semanas. Aqui, o melhor de uma semana para outra, assim, de maneira tão rápida, é difícil acontecer. Provavelmente aconteceu duas coisas. Ela melhorou um pouco, mas ela também aprendeu a executar esse treino específico. Por isso começou a mostrar assim, cara, realmente, talvez seja muito positivo que a gente repita vários desses treinos intervalados para que a gente possa ver a evolução exatamente, para que o atleta aprenda a executar e depois execute melhor. E uma coisa que eu comecei a fazer também é colocar o mesmo treino em períodos diferentes. Por exemplo, eu coloco esses dois treinos aqui de 4 vezes de 10 agora e daqui a uns 2 meses eu vou repetir novamente esses dois treinos. E aí eu vou ver, comparar aquele bloco de 2 semanas agora e aquele bloco de semanas daqui 2 meses, para ver exatamente qual foi a relação. Não observar única e exclusivamente o pace, tá? Claro que isso é uma parte muito importante, mas observa a frequência cardíaca, observa a percepção do atleta, observa tudo isso, e aí a gente vai entender que sim, você repetir os treinos e colocar eles estrategicamente em alguns momentos pode ser muito interessante para que a gente tenha essa evolução, mas também para mensurar essa evolução, para ver o quanto esse atleta está evoluindo. E olha só que legal esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. 3 semanas, tá? Semana não, esse aqui é uma estrutura completa desse treino aqui. Então tem lá o aquecimento 2 km, você pode ver que o pace está bem amplo, né? 5:28 a 6:14. Por que eu faço isso? Cara, aquecimento, tem atleta que gosta de começar um pouquinho mais rápido, um atleta que gosta um pouquinho mais devagar, e ali é para você se tornar, para ficar confortável. Então ali eu deixo bem amplo para o atleta decidir o que ele quer fazer. Depois a gente tem as ativações neuromusculares, acelerações de 15 segundos muito rápidas, alternando com uma rodagenzinha de 45 segundos. No final disso, 2 minutinhos de descanso para você tomar uma água, se preparar, e aí sim a gente entra na parte principal do treino. Olha só, a primeira semana, repetições de 10 minutos entre 4:12 e 4:22. Segunda semana, não mudei nada, apenas o pace das 4 repetições de 10 minutos. De 4:12 a 4:22 foi para 4:07, 4:17. Na terceira semana, o que eu fiz? Mesma estrutura exatamente, só mudei o pace. 4:03 a 4:12. Então, quando você compara a primeira para a terceira semana, você vai ver que a estrutura é basicamente a mesma. A única coisa que muda é o pace. E quando a gente vai ver aqui, se você for pensar, a gente tá vendo 3 semanas aqui. Se você for pensar 8, 6, 8, 10, 12 semanas, isso aqui a diferença é brutal. É um pouquinho por semana que lá no final vai fazer bastante diferença. Esse
pode perguntar assim, pô Alex, beleza, mas por quantas semanas eu posso fazer isso? Cara, isso é uma opção sua. Você vai ver que eu te dei, te mostrei aqui uma atleta fazendo 2 semanas, mas eu também te mostrei estudos onde os caras repetiam por 8 semanas, 3 vezes por semana, o mesmo treino. Então você não precisa necessariamente definir um número de sessões específicas, de semanas específicas, mas pode saber que até uns 2 meses repetindo, se você for ajustando os ritmos, você provavelmente vai continuar evoluindo bastante. E eu quero deixar esse vídeo uma reflexão final, que é: qual é o nível do atleta que está fazendo esse treino? Por que eu estou falando isso? Tem atletas, essa no caso aqui, a Lara, é uma atleta que busca alto rendimento, é uma atleta que vai para ganhar algumas provas, então é um caso diferente, é uma atleta que está disposta a fazer o que tem que ser feito. Porém, quando a gente fala de pessoas, atletas recreacionais, pessoas mais iniciantes, que eu também treino esse público, a gente vai ver que muitas vezes, mais do que o desempenho, mais do que melhorar mais, do que ser super eficiente, esse cara quer sair para desenvolver melhor a sua saúde, quer melhorar assim na corrida, mas não tem aquela urgência de melhorar tanto assim. E esse cara talvez dependa um pouco mais de variação, porque ele enjoa de fazer os mesmos treinos, não tá afim, ele quer realmente algo mais que relaciona com o motivacional mesmo. Então, nesse sentido, para esse público de mais iniciantes, eu tendo a ter uma variação maior. Agora, quando eu falo de pessoal de um nível de desempenho um pouco mais avançado, aqui eu já posso pensar em repetir um pouco mais esses treinos. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje. Se gostou, deixa um like aqui, se inscreve no canal e até semana que vem. Valeu!